Hoje a gente já está indo, a gente já vai completando o propósito da leitura desse livro, que são 2 capítulos muito importantes, a heresia, a verdade da heresia e a heresia da verdade. São 2 capítulos muito, muito, muito bons. Deixa eu só ver quais os números desses capítulos. O primeiro que eu falei, a heresia da verdade, 1, 2, 3, 4, 5º capítulo e 6º capítulos. Então, hoje a ideia é a gente dar conta disso, porque vai dar para entender bem o que interessa na relação entre vida e morte do Rubem Alves ao relativizar a questão da verdade. É isso que a gente vai ver hoje, essa é a proposta. E vai abrir, eu acho, que um horizonte mais amplo para entender não só o que o Rubem Alves entende por teologia, que é uma coisa muito específica, mas também são problemas teológicos para o Rubem Alves. O que a gente pode extrair daí? Entende? Ou seja, a ideia é perceber que o Rubem Alves não escolhe essas 2 palavras, vida e morte, né, no título do livro, à toa. Pelo contrário, ele escolhe essas palavras porque elas são critérios para um tipo de discurso, que é o discurso religioso, a linguagem religiosa, basicamente com os símbolos cristãos, e que nessa linguagem se decide o modo como a totalidade da vida, incluindo a morte, podem ser experienciados, exercidos, cultivados. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Nós vimos até agora que o Rubem Alves ele parte de um conceito de teologia que prima por desconstruir a forma como tradicionalmente nós fazemos teologia. Ou seja, a gente faz teologia a partir de sistemas de pensamento. Vamos pegar o caso do Apocalipse. Já que a Rutinha tocou. O Apocalipse começa afirmando que Cristo é alfa e ômega, esses 2 símbolos. Imediatamente, ou seja, aquele que era, que é e que será. É assim que está lá. A gente pega essa expressão e diz assim, olha, isso aqui, que abre o Apocalipse, em verdade revela uma doutrina filosófica que os gregos não conseguiram chegar às últimas consequências lá, mas deram passos muito relevantes para isso. Que passos são esses? A ideia de que em Cristo Deus se revela como eternidade. E a eternidade, ela significa imutabilidade. Deus era, é e será, porque ele persevera sempre, e por perseverar sempre, ele não se reduz ao espaço e o tempo, logo Deus é eterno. Isso é uma maneira de ler Apocalipse. Muito tradicional. Acabei de falar uma leitura bem clássica. Segunda leitura bem clássica do Apocalipse. Você tem os servos da besta e os servos do cordeiro. Não é isso que diz lá? Os servos da besta seguem... só um instantinho. Então, os servos da besta, eles são maioria, e não só maioria. Eles reeditam tudo que os servos do Cordeiro têm. Cordeiro, Deus, eles têm milagres, eles têm Messias, eles têm tudo, 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 tudo. E os servos do Cordeiro, eles são perseguidos, até que implementa-se 1000 anos de paz entre os servos do Cordeiro. E logo depois disso, depois de 1000 anos, você tem a libertação de um dragão e um conflito final. E aí, no conflito final, você tem a Nova Jerusalém implementada, que mostra a vitória dos discípulos do Cordeiro e a derrota dos discípulos da besta. É assim, uma leitura escatológica. Vamos levar isso a sério. Como é que toda essa narrativa ela foi... Como é que toda essa narrativa foi interpretada? Ela foi interpretada assim. Jesus, ele é eterno, ele revela Deus como eterno. Quem segue o eterno, ainda que seja perseguido no espaço e no tempo,
terá a vitória final na salvação derradeira, que se dá depois dos 1000 anos de trégua, depois do conflito final entre a besta e o cordeiro, e na Nova Jerusalém. Como é essa Nova Jerusalém? Nós não sabemos, mas é muito provável que seja a redenção universal que se dá depois dessa vida por meio do juízo de Deus. Isso, tudo que eu acabei de falar está no imaginário cristão, mas não tem nada a ver com esse livro. Tudo que eu acabei de falar, tudo, sem exceção, não tem nada a ver com esse livro e está no imaginário cristão. Por que a gente consegue ter toda essa construção orienta o nosso imaginário? Se a gente ler o livro, ele não diz nada. O livro não fala sobre vida após a morte. Apocalipse não tem nada a ver com vida após a morte. O Apocalipse não fala de uma redenção que será um céu. Ele fala de uma outra Jerusalém. Não fala sobre religião nenhuma. Não fala sobre doutrina nenhuma. A Nova Jerusalém, ela sequer tem igreja e templo. Não fala nada disso, mas a gente consegue conceber tudo isso no nosso imaginário. Por quê? Vai dizer o Rubem Alves, porque a teologia ela se tornou refém de sistemas doutrinários. Porque o exercício da fé e a linguagem religiosa se tornaram reféns de doutrinas, que são sistemas que dão explicação para tudo que a gente imaginar, tudo. Você fala algo, esse algo entra numa doutrina que é um sistema que engloba tudo, e a gente consegue visualizar dentro desse sistema o significado de qualquer coisa da nossa vida. Qualquer coisa da nossa vida entra num sistema doutrinário. O que o Rubem Alves vai dizer é o seguinte, é que esse tipo de teologia não faz mais sentido. Nós estamos num tempo onde nada disso faz sentido. Esse tipo de compreensão da realidade não faz sentido. Esse tipo de linguagem religiosa não faz sentido. Entende? E por causa disso, ou seja, a gente está num tempo, me desculpem, eu concordo com ele, assim, nesse caso eu concordo bastante. A gente pode ficar fingindo que a gente está na Idade Média, mas a gente não está mais, sabe? Travou aqui. A gente está num momento em que há uma pluralidade de compreensões da vida e que você não consegue empacotar tudo e colocar dentro de uma mesma caixa. Você não consegue. Você está num mundo de uma pluralidade de compreensões. A gente não consegue, me desculpe. Eu leio os livros de teologia atuais que saem aí na Loyola, na Voz. Dá até vergonha, porque não dá conta. Parece que as pessoas ainda têm a pretensão de dar conta de tudo, mas não consegue dar conta. Como é que a gente acha que depois de Freud, Lacan, de Marx, sabe, de toda essa galera, estou falando só do Ocidente, sem contar outros lugares do planeta, outras culturas, como é que a gente acha que a gente vai ter um sistema de pensamento que dá conta de tudo? Do passado, do presente, do futuro, de tudo que acontece na nossa existência, da doença que acontece até a morte, tudo. Essa era a pretensão da teologia na Alta Idade Média. Era dar conta de tudo. Da afta na boca, sabe, até hemorroida. O Rubem Alves fala isso, ele tem um texto que ele fala que Deus mandou hemorroidas para os filisteus. E tem gente que explica hemorroida até hoje por causa desse texto, entendeu? Então, alguém teve hemorroida? Os filisteus. Peraí, voltou. Tá ruim a minha internet hoje. Tá bastante ruim. Então, até pouco tempo, as pessoas explicavam hemorroidas por causa de um livro da Bíblia, entende? Então, as pessoas faziam isso. Meu pai teve hemorroida e operou. Eu cheguei para meu pai e falei assim, cuidado, a Bíblia diz que mandou hemorroidas para os filisteus. Entende? Entende o problema? As pessoas conseguem dar conta sim. O que o Rubem Alves está dizendo é que a gente está no tempo onde isso é inviável, por vários motivos. É que a gente está no tempo da pluralidade dos saberes. Na pluralidade dos saberes. Então, o que o Rubem Alves faz? Ele tenta
reabilitar o discurso religioso através de uma nova matriz, que não é mais o cérebro humano, nem as doutrinas eclesiásticas, mas como nós vimos aqui, é o corpo humano. Então ele tira a teologia do cérebro, do clero, da doutrina, e a enraiza no corpo. E ele não faz isso porque ele está afim. Ele faz isso por vários motivos. Um dos motivos é o seguinte, é que se a gente comparar os discursos científicos modernos com os discursos religiosos, salta aos olhos que os discursos religiosos, na maior parte das vezes, eles não têm nenhuma pretensão de explicar a realidade. Eles falam de esperança. Em outras palavras, eles não falam das coisas como elas se apresentam. Ele fala de coisas que estão ausentes. Então, se a gente levar a sério que os discursos modernos científicos, eles têm a pretensão de dar conta da realidade como ela se apresenta, no espaço de estado de fato da realidade, o discurso religioso muitas vezes não bate com isso. O que significam novos céus e novas terras? O que significa nirvana? O que significa salvação? O que significa reencarnação? Sabe, me desculpa, mas a gente não encontra essas realidades como se elas fossem objetos à nossa vista. A gente não encontra. A gente não se depara na rua com algo chamado ressurreição. Como se fosse uma coisa que se apresentasse. Olha aqui, estou aqui. A gente não se depara na rua com novos céus e nova terra. A gente não consegue se deparar. Então, o Rubem Alves leva a sério o seguinte, é que diante do discurso científico que orienta grande parte dos saberes ocidentais, o discurso religioso ele não fala de coisas que existem no sentido objetivo, como as ciências pensam. Falam exatamente de coisas ausentes. Então, o Rubem Alves adora uma frase do escritor Paul Valéry, grande Paul Valéry, um francês, que diz assim, o que seria de nós sem as coisas que não existem? O que seria de nós sem as coisas que não existem? E o Rubem Alves diz, olha, ali está o ligador disso com a realidade como ela se apresenta. Muitas vezes o discurso religioso ele tem compromisso com aquilo que não ele olha e fala, isso aqui é uma merda. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Nenhum profeta da Bíblia fala das coisas legitimando-as. Nenhum. Dos chamados profetas menores e os profetas maiores. Nenhum profeta fala da realidade como ela é. Pelo contrário, condena a realidade como ela é. Essa é a diferença. Ou seja, os profetas olham a realidade e falam assim, Martin Luther King, um profeta, ele olha a realidade e fala, isso aqui é uma merda. Isso aqui é uma merda. Sabe? Nelson Mandela, ele olhou a realidade e falou, isso aqui é uma merda. Entende? Então, que discurso orienta o Nelson Mandela? 27 anos preso. Em nome do quê? Do que não existia. Do que não era uma realidade objetiva. O que orienta Jeremias? O que orienta todos os profetas que foram ou assassinados ou presos? Não é a realidade como ela é. É exatamente aquilo que não é realidade, que você olha e não enxerga. Você não enxerga justiça, você não enxerga verdade no sentido que a gente vai ver hoje, a gente não enxerga bondade, a gente não enxerga nada. E é exatamente isso que alimenta essas pessoas. Então, o Rubem Alves, ele sabe que grande parte das vezes a experiência religiosa de quem vive na carne, uma experiência transformadora religiosa, não está em dizer as coisas como elas são. Não está sequer em semear uma nova doutrina. Nenhum profeta, nem Jesus de Nazaré, nenhum profeta bíblico, dos profetas que a gente estuda,
né? Miqueias, Jeremias, Sofonias, nenhum deles prega uma doutrina, nenhum deles. Jesus de Nazaré não funda nenhuma doutrina. E não diz a realidade como ela é. Pelo contrário, o dizer de Jesus, ele contrasta a realidade como ela é. Vou usar uma expressão que o Rubem Alves usa num outro livro dele, que se chama O Enigma da Religião. O Rubem Alves diz assim: a consciência religiosa não nasce da realidade. O reino da linguagem religiosa não é o real, é o possível. Vou repetir. O reino da linguagem religiosa não é o real, é o possível. Entende? A experiência religiosa, ela está no reino da possibilidade, não da realidade. Não é do não é, ela não está no reino da quimera. Não é viagem na maionese, nada disso. Sabe? Não é o que alguns psiquiatras e também a psicanálise chama de psicose. Não tem dissociação no sentido tradicional. Ou seja, está totalmente desvinculada da realidade. Não, não é isso. Mas a experiência religiosa, ela não tem a ver com a realidade objetiva como os saberes ocidentais sempre investigaram, sobretudo as ciências modernas. O Rubem Alves vai dizer, no capítulo 5º do livro, que a linguagem religiosa, ela sequer, ela vai falar de leis que regem a realidade. Lei da gravidade, né? Força centrípeta, força centrífuga, nada disso, nenhuma lei tem a ver com linguagem religiosa. Lei no sentido científico, nenhuma lei. Entende? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Rubem Alves, agora, ele se depara com uma outra matriz da experiência religiosa. Vamos tirar a experiência religiosa do cérebro. A experiência religiosa, ela não é burra, ela não é estúpida, mas ela não é cerebral. E vamos colocar no lugar dela a primeira conta de vidro dentro do jogo da teologia. Na imagem que nós já exploramos aqui, eu nem vou retornar. A teologia é um jogo das contas de vidro. A primeira conta de vidro qual é? É o corpo. É o corpo. E o que é esse corpo? Eu dei um exemplo bem básico. Um bebê nasce. O bebê não pensa, não raciocina, sabe? Não faz um cálculo de matemática. Ele não se orienta por nenhum conceito. De repente, ele tem um espasmo, dá um sorriso, está com fome, ele chora, acabou. É isso. O Rubem Alves se pergunta, mas o bebê acabou de nascer. O que orienta o bebê? Ele vai dizer o corpo. Mas o que significa corpo aqui? A gente já viu, só estou retornando. Corpo significa desejo, afeto, imaginação e cultura. Ou seja, o Rubem Alves pensa que o nosso corpo, desde que o óvulo foi fecundado, a mãe começa a conversar. Quando ela sabe que está grávida, ela começa a conversar. Falando palavras bonitas ou não, ela pode xingar porque ela não deseja a gravidez. Mas desde que aquela gestação ela está totalmente atravessada pela cultura, pelo idioma que a mãe fala e que geralmente é o idioma daquela cultura, pelo que aquela cultura tem como alimento principal, arroz, feijão, macarrão. É isso que vai nutrir o bebê. Tudo isso é cultura. Então, o Rubem Alves diz assim, olha, diferentemente do corpo biológico, nós somos um corpo culturalizado. Desde a fecundação, a cultura já está atravessando tudo totalmente quem nós somos. Nós somos formados inteiramente mergulhados na cultura, totalmente. Então, o nosso corpo é um corpo cultural, antes de ser um corpo biológico. Então, o Rubem Alves ele se afasta dessa ideia do corpo biológico e diz, nosso corpo ele é encarnado no mundo cultural que é o nosso. E é ali que a gente
ouve o significado das palavras, é ali que a gente experimenta o afeto materno, independentemente se é amor ou se é raiva, é tudo afeto materno. É ali que se dá a experiência nossa primária do mundo. Então, desde que a gente está no processo de gestação, até os primeiros dias de vida, até o nosso crescimento, há alguma coisa que é anterior à nossa racionalidade, que orienta as nossas atividades. E o Rubem Alves vai nomear, é o corpo. Esse corpo deseja, esse corpo imagina, esse corpo é atravessado por afetos, esse corpo é atravessado pelos símbolos culturais, pelos significados das coisas que a cultura nos ensina. O corpo é isso. Ele é imerso num mundo cultural. É ali que ele acontece. Ora, quando o Rubem Alves pensa isso, ele não para aí, ele dá mais um passo. Ele diz o seguinte, mas o que o corpo quer? O que o corpo quer? No fundo, qual o sentido da nossa condição corporal? E o Rubem Alves responde, de certa forma, o nosso corpo quer encontrar no mundo um lugar de satisfação. Há uma palavra para satisfação, mas, na verdade, mais de uma. Rubem Alves vai dizer que elas são sinônimas, porque o que ele quer são sinônimas. Prazer, gozo e amor. Ou seja, o corpo ele quer um lugar no mundo que ele se satisfaça em viver. E por isso a satisfação, viver gozando, viver celebrando, viver encontrando um espaço de amor, é isso que o corpo, de alguma maneira, sempre deseja. Só que o corpo ele não encontra isso sempre. A mãe está trabalhando e ela está trabalhando em casa, home office, aí ela está com esse fone e o bebê está lá chorando, ela não está ouvindo porque ela está no meio de uma reunião. O bebê vai ficar lá 10 minutos chorando. Ou seja, muitas vezes o mundo ele não consegue ser um lugar onde a gente se sinta pleno. Pelo contrário, às vezes o mundo é um espaço de violência. E o nosso corpo, ao invés de encontrar no mundo um lugar onde a vida aconteça em plenitude, ele encontra no mundo exatamente sofrimentos que sinalizam que o mundo não é um lugar de gozo. Então, o corpo sofre. E o que o Rubem Alves vai levar muito a sério é que um dos símbolos religiosos mais importantes na cultura ocidental é a ressurreição do corpo. E essa palavra, ressurreição, é uma palavra difícil de se traduzir, porque não é ressurgimento. Não é morreu e renasceu. Não é isso. Também não é revitalização, ou seja, tinha um cadáver e ele foi revivificado. A palavra grega significa colocar-se de pé. Ou seja, alguma coisa foi derrubada e ela se ergueu. É isso que é a ressurreição. É soerguimento. É isso que significa literalmente ressurreição. A palavra que tem lá, quando fala que Jesus ressuscitou, anástasis, significa literalmente isso, soerguimento. Ereção é uma palavra boa. Está ereto. Estava tombado e agora se ergueu novamente. É isso que é ressurreição. Peraí que travou de novo. Voltou? Voltou, Patrícia? Voltou? Tá travando. Então, o Rubem Alves pega essa palavra e diz, olha, a ressurreição dos corpos mostra um outro lado da moeda. Mostra que o corpo, ele exige que o mundo seja um lugar de plenitude. Mas o corpo só precisa ressuscitar porque o mundo é um lugar de aviltamento, de injustiça, de ferida.
de machucado. Veja, é isso. Não há ressurreição se o mundo for um espaço de plenitude para todo mundo. Só há ressurreição porque o mundo é uma merda para muita gente. O mundo é uma merda. Vamos lembrar o que o Leonardo Boff disse outro dia, quando a gente estava estudando outro livro. Ele disse uma parte lá que o cristianismo é um realismo crítico. O que é um realismo crítico? E depois ele vai falar que é um realismo esperançoso. O que é um realismo crítico? É você olhar para a realidade e falar assim, olha, isso aqui é uma merda. Porém, dizer, mas isso não é a palavra final. Entende? O realismo esperançoso significa que esperança não é otimismo. O próprio Rubem Alves diz, podem procurar, tem na internet esse texto dele. Ele escreveu um conto, mas ele fala isso em vários livros. O Rubem Alves diz, porque o otimismo é você perguntar para a Rutinha, e aí, Rutinha, você está otimista? Ela fala assim, tô, por que você está otimista? Ela vai me explicar. Eu estou reclamando aqui com a internet. Você vai... Mas é isso? Também não sei. Pode ser a chuva também. Mas, olha, eu chego para a Rutinha e falo assim, Rutinha, mas você tem otimismo por quê? Aí a Rutinha me explica. Porque o governo disse que vai sair uma parcela do dinheiro tal que estão me devendo, porque a minha sobrinha disse que... Ou seja, ela olha para a realidade e diz o seguinte, tem uma série de elementos, de fatores, que parece que vão contribuir para um futuro melhor. Logo, eu estou otimista. O Rubem Alves diz assim, a esperança é totalmente diferente disso. Você olha para a realidade e fala, caraca, que merda. Você não tem nenhum fator a favor de você. E você olha e fala assim, a despeito disso, eu me entrego a um outro futuro. Ou seja, diz o Rubem Alves, o otimismo ele se desenvolve por causa de. A esperança se afirma a despeito de. Por causa de, a despeito de. É isso, com outras palavras, que vai dizer o Leonardo Boff. O realismo esperançoso é a gente olhar e falar, olha, tá uma merda. Contudo, isso não é necessariamente a palavra final. É possível ser de outro modo, mas está uma merda. Entende? Então, o Rubem Alves, ele está se movendo exatamente nesse realismo crítico, nesse realismo esperançoso. Ele olha e diz assim, olha, gente, não adianta falar que nós somos corporais. A gente tem que falar do mundo onde o nosso corpo não se sente em casa, onde os corpos, as vidas não se sentem em casa. Hoje eu fui deixar e pegar a Rosana na Vila Mimosa. Ela foi lá trabalhar, lá, dar o plantão dela, de psicologia. Eu dei a volta lá, fui fazer umas outras coisas. É uma pobreza, sabe? É uma escassez. E não importa que as pessoas estejam com um sorriso na cara. A condição daquele sorriso é dolorosa. O esforço para sorrir é muito grande. Quando a gente estava celebrando no sábado lá, que a Regina estava lá, Patrícia, Eurico foram lá cantar, tocar. Quando a gente estava celebrando, um rapaz lá, o Flávio, foi comigo comprar Coca-Cola e estava conversando. E me contou rapidamente, fez um resumo da história dele nas prisões. Cara, inacreditável. Você falou, cara, esse cara tá vivo? Como que esse cara consegue ser simpático depois de tanto terror na vida? Esse cara foi preso várias vezes. Ele estava dizendo as experiências dentro dos presídios. Ou seja, e ele não foi preso assim porque crime de colarinho branco, né? Ele não foi preso por causa do mensalão. Cara negro, pobre, sabe? Foi preso por causa de associação ao tráfico, foi assim.
Cara, as condições, você olha no mundo e fala, cara, não é possível. Não é possível que alguém consiga sorrir em meio a essas condições que são subcondições de vida. Então, é exatamente isso que faz o Rubem Alves dizer, olha, gente, nosso corpo, ele move-se com o intuito de encontrar no mundo um lugar de aconchego, de plenitude, de gozo, de felicidade. Entretanto, esse mundo quase sempre é o contrário do afã do nosso corpo. E esse contraste, é desse contraste que nasce a experiência religiosa. É desse contraste, é isso que é extremamente importante para o Rubem Alves. É desse contraste que nasce a experiência religiosa. Ela nasce de uma relação com o mundo que não me permite me sentir em casa. Entende? Eu experimento no mundo o contrário de uma casa. Eu experimento ameaça, terror, sofrimento, injustiça. É ali, é nesse contraste que nasce do nosso corpo alguma coisa de uma ordem diferente. O nosso corpo começa a dizer para a nossa imaginação, o desejo diz, cria algo novo. Porque o mundo tem que ser novo. Cria. Não aceite as coisas como elas são. Não se sinta em casa, não se adapte. Não legitima as coisas como elas são. Não se adeque. Então, essa inadequação entre a nossa vida e o mundo, que faz a relação entre o desejo e a imaginação, essa relação cria possibilidades outras para a nossa vida e para o mundo. Isso é a religião. Isso é a teologia. Teologia é poesia que nasce da dor. É a criação de uma linguagem que diz respeito não às coisas como são, mas possibilidade de renovação de tudo como está sendo. É possibilidade de transfiguração, de não aceitação, de não corroboração. É exatamente ali que para o Rubem Alves surge a teologia. Entende? Não sei quem conhece esse livro do Rubem Alves, do final da vida dele. É um livro de aforismos, de textos pequenos, assim, sobre temas diversos. É um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. E o livro começa com um texto muito bom, a introdução é muito bonita. O Rubem Alves fala assim, vocês sabem como é que ostra faz pérola? Né? Todo mundo conhece essa história, né? A ostra está lá no fundo do mar, de repente entra um grão de areia e corta a ostra. E ela sangra. E é exatamente porque ela sangra que o organismo dela produz uma baba, um líquido, que é uma baba, para envolver o grão e, ao mesmo tempo, permitir a cicatrização do corte. Então, a ostra surge, a pérola surge de uma ostra que não se sente bem em ser violentada. É assim que surge a ostra. E aquela baba vai se calcificar, e quando você abre, você vê, às vezes, até a cicatriz, mas você vê a pérola. Entendeu? Então, a pérola é resultado da não aceitação da ostra. Ela chega e diz, eu não vou viver sofrendo. É isso, sabe? Eu vou envolver esse grão de areia, vai cicatrizar a minha ferida e vai surgir alguma coisa nova daí. O que que surge? A pérola. E aí o Rubem Alves diz assim, o céu cristão é comédia sem tragédia. O céu cristão é comédia sem tragédia. Ou seja, todo mundo rindo. Isso é o céu cristão, né? Tá todo mundo rindo. Ah, que legal, a vida é legal. E ele diz, pérolas não nascem do céu. Pérolas nascem de dores da terra.
Entendeu? Pérolas não nascem no céu, nascem das dores na terra. E aí diz, exatamente porque não aceitamos as dores, é que pode existir uma pérola. Rubem Alves está dizendo no livro que nós estamos estudando, é um corpo aviltado, ou seja, é do corpo impotente, aviltado, injustiçado, é do mundo que agride, que frustra, que nascem as divindades das nossas religiões. E quando a gente fala o nome de uma divindade, a gente não está falando só sobre a divindade. A gente está falando sobre o nosso corpo e sobre o mundo que abriga o nosso corpo. Então, a gente tem sempre que se perguntar o que a divindade sobre a qual nós falamos diz do corpo que nós somos e do mundo onde vivemos. O que diz? Entenderam? Então, o discurso religioso está falando sobre novas qualidades da vida na Terra e da Terra para as nossas vidas. É isso que está dizendo o discurso religioso. E mesmo quando ele fala no céu, a palavra céu está sendo invocada porque quem está na Terra, com as suas contradições, com as suas agonias e com as suas esperanças. Então, é daqui que fala. É daqui que fala o discurso teológico. Ou seja, qualquer discurso religioso para Rubem Alves nasce dos sonhos dos nossos corpos. Com que sonham os nossos corpos? Com uma vida de amor? Com uma vida justa? Com beleza? Com que sonham os nossos corpos? Por isso, nenhum Deus, nenhuma divindade tem um significado que esteja apartado dos desejos do nosso corpo. Ou seja, a pergunta do Rubem Alves não é o que é a divindade, mas quem podemos ser através das nossas divindades. O que o mundo pode ser através das nossas divindades. O que o mundo pode se tornar através das nossas divindades. Entendem? Geralmente a gente vai aos cultos e fala lá, celoria, glória de Deus significa o caráter excelso, sei lá, e começa a falar sublime, da transcendência divina, de não sei aonde, não sei aonde. Para de bobeira. Glória de Deus se revela em corpos crucificados que ressuscitam. Isso que é glória de Deus. Não para de bobeira. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Glória de Deus não é uma teoria. É a experiência de corpos enfraquecidos, destruídos, estuprados, assassinados, silenciados, amordaçados, frustrados, deprimidos, sabe? Que, de repente, encontram a possibilidade de transfiguração dessas vidas sem vida que nos atravessam e condicionam o nosso mundo. Né? Agora, ontem eu recebi um e-mail de uma amiga, uma professora da UF, de Psicologia Social, e a gente cada um escreveu um capítulo para um livro que ela está organizando, e ela me mandou um e-mail lá para dar conversar com ela sobre um tema lá do livro. E ela me passou o texto dela para eu dar uma olhada num detalhe lá. E ela é especialista em depressão no mundo contemporâneo. Cara, você brincadeira, eu dei uma olhada no texto e falei, caramba, a realidade, cara, é tão dolorosa. Sabe? E agora a depressão atinge pessoas cada vez mais classes pobres, pessoas negras. A gente antigamente achava que a depressão era uma experiência de classe média alta. Não, hoje sabe-se que no Brasil ela está se infiltrando em tudo que é lugar. E estavam lá os dados, então eu li aqui e falei, puta merda.
Sim. Glória de Deus é ressurreição desses corpos. É isso que está dizendo Rubem Alves. A gente nunca fala de um Deus, de uma deusa, sem estar falando de possibilidades da nossa vida e possibilidades do mundo onde a nossa vida acontece. Por isso é que o Rubem Alves vai dizer, no fundo, existem dois grandes discursos religiosos. Dos corpos que se dão bem num mundo que grande parte se dá mal, e dos corpos que se dão mal no mundo onde poucos se dão bem. E ele vai levar a sério a tradição dos profetas. Você tem os falsos profetas, que são profetas de reis, da nobreza, do alto clero, e que legitimam a opulência, o poder, o dinheiro do alto clero, do rei e da nobreza. Você tem uma divindade para isso. Uma divindade que legitima privilégios de corpos específicos. E você tem divindades de corpos enfraquecidos, que para Rubem Alves é onde, de fato, nasce o discurso religioso. Nasce desses corpos que suplicam, que gemem, sabe, que dizem, pelo amor de Deus, socorro. É de onde nasce o êxodo. Ouvi o clamor do meu povo. Clamor, vocês sabem o que é um clamor? O povo está gritando, 4 séculos de grito. Aí Deus chega e fala assim, ouvi o clamor do meu povo. Era a ralé, a merda social. É isso que está dizendo o livro de Êxodo. E todo o acontecimento de Moisés. Yahvé é Deus dos fracos. Sabe? É Deus de impotentes. É de corpos que não tem lugar no mundo. Porque o mundo é um lugar para poucos. E diante de Moisés, tem os profetas do faraó. E o faraó, ele é uma divindade e ele tem divindades. Isso significa que existem muitos deuses nessa vida. O Rubem Alves vai dizer que o monoteísmo é uma quimera, não existe monoteísmo. Na Bíblia a gente sabe que não existe. Os estudos mostram que não existe. Mas o monoteísmo como uma doutrina, isso é uma quimera. Porque a mesma palavra não significa a mesma coisa. Se ela for dita por corpos aviltados e corpos que se dão bem quando os outros são aviltados. Entende? Quando Jesus diz que ninguém pode ter 2 deuses, o pai, Yahvé, Manon, dinheiro, ele está dizendo que Manon, dinheiro são deuses, são deuses. E são deuses. E são. Então há muitos deuses nessa vida. O Rubem Alves está certo. Não é umzinho Deus, não. A gente tem que olhar, então, para os corpos que proferem a palavra Deus. Quem são esses corpos? Não sei quem se lembra do Michael Moore, 2004, o filme Fahrenheit. Você lembra do filme Fahrenheit? Vocês se lembram? Que ganhou o Oscar e tal. Tem uma cena daquela... Esqueci qual é o nome. Esqueci o nome daquele cara que trabalhou com Bush, diretamente com Bush. É um cara que deu uma entrevista na BBC e ele diz assim que essa é uma guerra inteligente porque os mísseis vão direcionados não para civis, mas para bases militares. E aí o Michael Moore pega uma cena de uma bomba estourando no Iraque, numa região de civis, e uma mulher segurando o corpo do filho morto. E a mulher é muçulmana. Cara, o desespero da mulher. O desespero da mulher. E ela clamava a Alá, a Deus. Alá significa Deus. Alá não é um nome de Deus, é Deus. Então ela clamava a Alá. Justiça, justiça, justiça. Cara, eu nessa época estava fazendo... Não, um pouquinho antes, quando as Torres Gêmeas caíram, né, foram atacadas, eu estava fazendo aula de conversação em inglês no IBEU. E minha mãe sempre foi professora de lá, né? E eu
eu tinha aula com uma amiga dela, e a amiga dela passou o discurso do Bush para legitimar a invasão do Afeganistão. E o discurso falava que a América tem que levar a democracia foi, ela, ela foi, ela foi testada, e aí ele dizia que, que é o momento da América levar a sua liberdade para todo mundo. E aí para a cena dele e mostra um caça, um avião caça, com 2 mísseis e 2 rapazes subindo no avião, e o míssil está escrito assim: God bless America. Deus abençoe a América. Vamos pegar a muçulmana gritando com o cadáver do filho na mão. Ela está falando Deus. E vamos pegar um caça estadunidense com um míssil dizendo Deus abençoe a América. A palavra é a mesma, é Deus. Para Rubem Alves, são corpos distintos, logo, são deuses distintos. Entendi. Não tem conversa. Isso aqui não é uma questão teórica. É um corpo gemendo por justiça. E o outro, 2 garotos rindo, sabendo que não vai acontecer nada com eles, que eles têm uma maquinaria, uma artilharia de destruição que não tem revide, e vai lançar uma bomba e Deus vai abençoar a América, e vai abençoar mesmo. Porque o Deus da América tem a ver com isso. Entende? Então o Rubem Alves está preocupado é com isso. O significado de uma divindade não é dado pela coerência da nossa doutrina. O significado da nossa divindade é dado pela qualidade do corpo que fala a palavra Deus. Pegaram? Entenderam a diferença? O Deus dos oprimidos não é o Deus dos opressores. Ainda que eles possam estar na mesma missa e no mesmo culto, falando as mesmas palavras de mãos dadas e fazendo a mesma oração. Não é o mesmo Deus, porque não são os mesmos corpos. Então, Rubem Alves é taxativo com isso. Então, agora entra o problema de hoje, que nos interessa. Fala, Leandro. Fala, amigo. Desculpa. Você prefere que fale no final, Alexandre? Não, amigo, pode falar. Enquanto você estava falando, me veio à mente um texto que eu li já faz alguns anos, um livro chamado Deus dos Oprimidos, do reverendo James Cone, lá um dos pais da teologia negra da libertação, né? E uma coisa que me marcou muito foi o momento do livro em que ele diz assim: o Deus de vocês não nos serve, o Deus dos brancos não nos serve. E o nosso Deus, ele é celebrado de outra forma. Nós o celebramos com os nossos corpos, porque são os nossos corpos que são feridos, desprezados, objetificados, né? Então nós precisamos viver Deus nos nossos corpos. Então, uma liturgia, uma espiritualidade que fala a razão, que seja muito quieta, que seja muito racional, não nos serve. A nossa espiritualidade, a nossa liturgia é cantada, é chorada, é dançada, é gritada, porque é esse o Deus que nos fala. E isso me marcou muito, sabe? Me ajudou, inclusive, a pensar de maneira diferente sobre algumas coisas. E aí eu gostaria de trazer isso para você e para todos nós. Como é que vocês veem isso? Sobre a liturgia, a espiritualidade pentecostal, né? Porque você está falando das periferias aqui do mundo, da tragédia, da pobreza, e quem está lá, de modo geral, né? Tem as exceções, né? Da ICI, que está lá também atuando e tal, mas de um modo geral, quem está falando com esses corpos é a teologia conservadora das igrejas pentecostais, né? É a leitura literalista da Bíblia, com todas as suas questões, né? Mas é ali que essas pessoas estão vivendo a experiência de Deus. Dessa forma, naquele contexto. Que os seus corpos estão encontrando forças para resistir e sobreviver, né?
e serem livres. Não sei. Como é que você vê isso? O James Cone, esse livro dele, Deus dos Oprimidos, não tem a ver com... Peraí, só gente que deu aqui. Tá ouvindo? Peraí. Pronto. Caramba, tá com um problema aqui. Peraí. Vou tentar mudar aqui meu fone. Pronto. Pronto? Melhorou? Melhorou. Pronto, foi? Pronto. Legal. Olha, o James Cone, ele não tem a ver, o livro dele, com os cultos pentecostais. Eles têm a ver com os cultos do negro spiritual e com os cânticos das plantações, né? Na escravidão estadunidense, ele está falando sobre a relação entre... Ele começa a falar entre a relação entre o corpo, os cânticos que nascem daquelas condições das plantations, né? E que migram para as igrejas negras a partir do negro spiritual e de outros movimentos litúrgicos que não são necessariamente pentecostais. Ele não analisa o caráter pentecostal. A gente pode, aqui no Brasil, falar disso, que aí é uma outra questão, e que não seria nem pentecostais, seriam neopentecostais, que é um problema, né, que é um problema muito mais profundo do que as igrejas pentecostais da tradição do início do século XX. Mas eu diria o seguinte, assim, esse livro dele é um livro muito importante, porque o Rubem Alves conheceu ele dava aula no Union. O Rubem Alves fez o mestrado dele no Union, em Nova York. O Rubem Alves conheceu o James Cone. E o Rubem Alves chega a citar o James Cone. E eu acho que o James Cone cita o Rubem Alves naquele livro dele, Teologia Negra da Libertação, que foi recentemente traduzido para o português agora. Então, eles têm conhecimento um do outro. Eu diria para você o seguinte, qual é a sacada do James Cone? É que você chega numa igreja negra, ele está pensando, por exemplo, na Igreja Batista Negra nos Estados Unidos, e é uma igreja cuja fala ela é metafórica, corporal e concreta. Então, isso tem muito mais a ver com Deus do Êxodo do que Deus das doutrinas. Então, o James Cone faz essa divisão. Se você entra numa igreja branca, é uma igreja muito mais doutrinária, muito mais racionalista, e uma igreja negra, ela é uma igreja muito mais corporal, cantante, e que você entende o significado do discurso religioso pela concretude, pelas ânsias, pelo corpo que está em jogo no meio da celebração. Então, essa é a distinção que ele faz. E o que ele vai dizer é que não nos serve o Deus branco, não nos serve o Deus da doutrina branca, não nos serve o Deus dos sistemas racionais brancos, porque esse Deus não faz dançar, não faz chorar, não faz lutar, não exerce a esperança. No fundo, é uma teologia da esperança. Eu diria para você, o Rubem Alves concorda totalmente, é isso mesmo. O Rubem Alves concorda em gênero, número e grau. Ou seja, o Deus dos oprimidos, que é o título do livro, é para Rubem Alves o Deus dos corpos enfraquecidos, é assim que o Rubem Alves chama. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar como que a liturgia traduz isso. A nossa liturgia geralmente não traduz isso. Vou citar um caso. As músicas do Negro Spiritual nos Estados Unidos migraram para cá de maneira ainda muito pequena, mas imigraram através da igreja presbiteriana, através da igreja metodista, através de algumas igrejas batistas, migraram para cá no século XIX. Mas não migraram para cá a teologia negra africana. Africana que eu estou dizendo cristã. Não estou dizendo, não tem nada de Yorubá, nada na Ifá, nada disso não. Eu estou falando de teologia negra africana, que é uma outra teologia. Na teologia negra africana, não só você tem muito proximidade com os negros spirituals, lágrima e alegria, choro, dança, mas você tem o atabaque. Minha pergunta é, quais igrejas têm atabaques no Brasil? Essa é a pergunta. Quais igrejas têm atabaques no Brasil? Nós temos, mas não, muito não usa. Não usa, é isso aí, Solange. Lá isso aí tem, mas... Né? Por que eu estou dizendo? Tem atabaque, só que não se usa. Tem. O Edson
usou, né? O Vitor usou, mas usa pouco. Porque é um instrumento do oprimido. Vou citar uma. Não vou citar nomes aqui que eu não tenho autorização. Uma teóloga e pastora metodista, puxa, eu dei mole em falar metodista, vai lá, negra, foi para a África, numa igreja metodista africana. Chega na África, tem a igreja e tem uma casa de fora da igreja. Não deixaram ela entrar na igreja e foram com ela até a casa fora, abriram a casa, pediram para ela verter a cabeça, fazer uma prece, que eu não sei qual era, e deram um nome em Yorubá para ela. Ela não entendeu nada. E aí ela pôde entrar na igreja. Sabe o que era aquela casa? A casa dos ancestrais daquele povo. Então, é uma igreja que tem uma casa para a ancestralidade. Isso tem a ver com a cultura africana, bastante. E eles são cristãos. Quando ela entrou no culto, ela disse que teve uma experiência assim foi uma porrada. Disse que começaram os atabaques e todo mundo começou a dançar. E, de repente, começaram a fazer uma roda. E dançar. E era corpo. Muito mais que a igreja negra dos Estados Unidos. Na África é muito mais. É só corpo. E é símbolo e corpo, e corpo, e corpo. Aí eles liam um pedaço da Bíblia e cantavam. E começavam a dar os braços e tal. Aí vinha um pastor e dava uma palavra. E quando começava uma música no meio do sermão e começava a dançar. Literalmente, o culto é dança. É dança para Cristo e é dança para os ancestrais. Eu estou falando de igreja metodista, que é de matriz inglesa. Eu estou falando de John Wesley, século XVIII. Eu não estou falando de nenhuma igreja que nasceu na África. Entende o que eu quero dizer? Por que isso é possível? Porque ali são corpos que tem um outro Deus, cara. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Ali está um outro Deus. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que 99,99999% das igrejas no Brasil, se acontecesse de botar um atabaque e todo mundo com aquelas roupas, que são as roupas africanas, e se começasse a dançar e a cantar em Yorubá, e todo mundo desse o braço e começasse a pular, imediatamente mandaria parar, mas imediatamente. Inclusive as neopentecostais. Por quê? Porque é a condição de corpos oprimidos. São esses corpos que estão cantando. E a gente vai confundir candomblé com umbanda, com batuque de Xangô, sabe? Com jongo, né? Mas a minha pergunta é, tudo bem, mas se você confundir, por que não pode? Agora vem o tema de hoje, por causa da verdade. Por causa da verdade. Alguém vai chegar e vai falar assim, por causa da verdade. Verdade do quê? Verdade da doutrina, verdade da Bíblia, verdade do código moral, verdade do clero, verdade. O Rubem Alves vai parar, e essa para mim é a maior, acho que uma das contribuições desse livro do Rubem Alves. Rubem Alves vai parar e vai dizer o seguinte, o que teologia, o que espiritualidade, o que o discurso religioso tem a ver com verdade? Ou seja, a gente condenaria um atabaque, a gente condenaria todo mundo pulando, dançando, uma casa do lado de fora dos ancestrais, em nome da verdade. Qual verdade? Quem disse a verdade? Quais corpos dizem a verdade? Ou seja, o Rubem Alves vai colocar duas coisas que nos interessam aqui. Duas coisas sérias. Primeiro, o maior empecilho para a experiência religiosa é a verdade. É o contrário do que a gente fala. Porque a verdade geralmente é uma teoria, uma doutrina, falada pelo Deus vitorioso e, portanto, por corpos vencedores, que vai silenciar outros corpos e vai inviabilizar outras formas de existir no mundo. O clero forte inventou um negócio chamado ortodoxia. O clero forte inventou um negócio chamado heresia. O clero forte inventou um negócio chamado verdade divina.
E a gente acreditou. Quero dar um detalhe para vocês. Na Bíblia, há 3 grandes palavras para verdade. 3. Vou só dizer os significados, não vou nem falar. São 2 em hebraico e uma em grego. Significam confiança, fidelidade e desvelamento. Confiança, fidelidade e desvelamento. Vou fazer uma pergunta básica, eu não vou nem entrar nisso. Um dia eu falei sobre essas 3 palavras aqui. Só fazer uma pergunta básica. O que essas 3 palavras têm a ver com doutrina religiosa? Nada. O que tem a ver com ortodoxia? Nada. Na Bíblia, a verdade é uma relação de confiança. E só. É uma relação. Não tem mais nada. A verdade não é uma propriedade que o meu discurso ele vai pretender dar conta. Não é um conceito. Não é a doutrina da Santíssima Trindade. 3 pessoas e uma substância, relação pericorética entre as 3 pessoas da Trindade. Olha, eu decorei isso tudo. Jesus, 100% humano, 100% divino, ele é a integração de 2 hipóstases. Eu posso falar isso para vocês aqui. Essa babaquice que eu aprendi. A única coisa que me fez foi me tornar arrogante. Porque eu comecei a olhar a ralé e falei, a ralé não sabe o que eu sei, né? Eu sou foda, eu estudei. Então o Rubem Alves diz assim, olha, galera, verdade enquanto um discurso verdadeiro sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte, como sendo objetos do discurso, isso é o pecado original da teologia. Se há um interdito que deve ser levado a sério pela teologia, não tenho a pretensão da verdade. Por que o Rubem Alves está dizendo isso? Porque ele vai diferenciar a verdade intelectual, doutrinária, conceitual, essas babaquices que a gente discute até hoje. Olha, eu fiz tese de doutorado nisso, hein? Então, cara, eu posso falar que eu não só critico a verdade, mas eu sou doutor nessa porra. Então, cara, eu sou um cara que sei demais. Inclusive, para sacanear o problema. Porque a gente, cara, eu escrevi na minha tese de doutorado em teologia 600 e poucas páginas. Porra, eu tive que diminuir a pouco que me exigiu. Tinha 2 volumes, eu tomei um esporro de graça, 2 volumes, tijolos assim, para falar desses problemas e tal. Para, no fundo, dizer que tudo isso não serve para nada. Mas eu estudei muito para dizer que não serve para nada. Mas a questão do Rubem Alves é o seguinte, por que a gente se tornou refém da verdade? Por que discurso religioso é discurso de quem tem a verdade? Por que o clero tem o monopólio da verdade? E para criticar isso, o Rubem Alves vai dizer o seguinte, no fundo há 2 verdades. As verdades que nascem dos corpos supliciados e as verdades racionais que nascem para legitimar o suplício. Ortodoxia é a verdade dos corpos mais fortes. Heresia é a verdade dos corpos enfraquecidos. Se a gente botar um atabaque dentro de uma igreja e começar a cantar em Yorubá, e dançar, eu adoro as danças em Yorubá, e faz. Não só vão dizer que a gente é macumbeiro, que para mim já é um adjetivo extremamente natural para mim, mas vão falar que não pode. Por quê? Porque é heresia. No fundo é isso. Eu não sei se eu contei para vocês, um aluno meu, que é Babalorixá, que foi dar uma palestra linda na Baixada Fluminense há uns 4 anos, sobre intolerância religiosa. E chegou lá um colégio, 90 e poucos % de alunos e alunas negros, e na hora dele falar, tinha um padre, tinha não sei o que, na hora dele falar, ele levantou e soltou uma música em Yorubá, e todo mundo dançando. Começaram a sair os alunos, ele falou, para, não sai não, não sai não, não sai não. Eu vou traduzir para vocês. E era uma música de louvor a Jesus Cristo. Entende? Entendeu? Por que não pode o atabaque, nem músicas em Yorubá?
Porque é Deus de preto. É instrumento de pobre, fudido. E aqui no Brasil é preto, pobre, macumbeiro. Entende? Então a gente diz heresia, ou a gente diz maldição, vai dizer o Rubem Alves. Ou a gente vai demonizar, porque não é o verdadeiro. Mas o Rubem Alves então se pergunta, qual o sentido religioso da verdade? E ele vai responder, a verdade é a legitimidade dos corpos que têm poder. É a legitimidade dos corpos que têm poder. A heresia é a não-verdade de corpos enfraquecidos. A pergunta de Rubem Alves é, nas contas de vidro da tradição cristã, o Deus da Bíblia escolheu o ortodoxo ou o herege? As vidas poderosas ou as vidas enfraquecidas? Em outras palavras, se a gente levar a sério o problema da verdade, o Deus da Bíblia não escolheu os ortodoxos, escolheu os hereges. É só pensar em Moisés, Arão e Miriam diante do faraó e dos mágicos do faraó. E o Moisés gago, diante deles, mostrando que o Deus de um povo pobre, fudido, escravizado, estava se afirmando diante dos mágicos do faraó. Significa que a Bíblia é a saga dos hereges e dos fracos, não dos verdadeiros e vitoriosos. Então, o que o Rubem Alves vai dizer é que há verdade na heresia. Há uma outra verdade, que é a da heresia, que é a verdade do desejo, da imaginação, que nasce dos corpos que são vencidos na história, que não tem lugar nesse mundo de pouquíssimos privilegiados. Entenderam? Ali, uma divindade que é outra, e a verdade naquela divindade. Entende? Por isso a verdade nesse atabaque, nessas pessoas africanas dançando, e se viessem aqui dançar nas nossas igrejas, a gente diria que essas pessoas não têm a verdade, não são da verdade, não estão no caminho verdadeiro. A verdade, eu falo isso hoje, as pessoas acham que eu estou ficando maluco, mas não estou não, eu sei que eu não estou. Maluco eu devo ser, mas nesse caso eu não estou maluco. Quando a gente pega as religiões de minorias, que são religiões de hereges, o significado daquelas divindades é um significado de corpos impotentes. A gente que não escuta. Tamanho é o nosso pacto com o Deus do faraó. A gente ainda gosta do Deus do faraó. Entende? Rubem Alves diz muito bem, quando Jesus é considerado blasfemo, segundo o Sinédrio, ele é considerado blasfemo. É que ele é considerado o pior dos hereges do seu tempo. Jesus morreu, segundo a ótica religiosa judaica, como herege. Em outras palavras, em Jesus não estava a verdade do judaísmo. Entendem? Então, o que o Rubem Alves está querendo dizer? No fundo, há duas verdades. A verdade dos cérebros, das doutrinas, dos sistemas, que não nasceu no cérebro, nas doutrinas, nem nos sistemas, mas dos corpos vencedores. E a verdade dos corpos aviltados, que são sempre heresias e são sempre vulneráveis. A questão é que somente os corpos vencidos podem questionar este mundo
e anunciar divindades que sonhem que o mundo seja um lugar para todos os corpos. Então, o Rubem Alves vai comprar a divindade dos corpos vencidos e não dos corpos vitoriosos. E já para a gente já ir concluindo, para a gente já ir fechando, o que isso tem a ver com vida e morte? Que foi o início o título do livro, né? Mas teve a ver com o início da aula. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque a gente não pode falar a vida e a morte sem perguntar qual vida e qual morte. O Deus dos vitoriosos, o Deus dos faraós, o Deus das igrejas cristãs, sabe? O Deus dos Vaticanos, de Istambul, das Genebras, das catedrais, vamos dizer de maneira bem caricata. Não importa se fala Jesus, se fala Trindade, não é isso que importa para o Rubem Alves. O significado dessa divindade, é isso que interessa. Leandro, eu diria o seguinte, a experiência pentecostal pode ser a experiência do Deus dos vitoriosos. Não necessariamente porque as pessoas são pobres, é o Deus dos derrotados. Entende? A gente pode voltar para isso depois, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Rubem Alves vai qualificar a vida e a morte. Ele está dizendo o seguinte, o Deus das catedrais e dos vitoriosos legitima uma vida e uma morte. O Deus dos vencidos, dos impotentes, quer afirmar uma outra vida e uma outra morte. Porque já vivem em condições de morte. Já vivem em subcondições de vida. Então, o problema para Rubem Alves não é o que vem depois da morte. O problema para Rubem Alves é possível um outro mundo que não dissemine a morte para a maior parte dos corpos? É possível lutar por um outro mundo onde as vidas, na maior parte das vezes, não sejam mortas? É possível dar vazão ao Deus de vidas que são subvividas? Então, para Rubem Alves, não é a vida após a morte, depois da morte, que nos interessa. É a subvida de pessoas que já estão mortas e que estão clamando aos céus para que este mundo seja um lugar onde haja vida para todos. Então, Rubem Alves inverte. Pensar a vida e a morte não é pensar para além da vida e nem para além da morte. É pensar outras possibilidades de vida e outras possibilidades de morte, tomando como prisma, como perspectiva central, o lugar dos derrotados e não o lugar dos vitoriosos. Como diz o Rubem Alves, os oprimidos não têm os mesmos sonhos que os opressores. Os corpos oprimidos não sonham como os corpos opressores. Se a gente pensar nesse lugar, que foi o lugar de Jesus de Nazaré, que foi o lugar de Moisés, que foi o lugar dos profetas, que foi o lugar de Martin Luther King, que foi o lugar de Dom Helder Câmara, que foi o lugar, sabe, que é o lugar do Rubem Alves, que é o lugar da Ivone Gebara, que é o lugar da Angela Davis. Se você pensar nesse lugar, o que a gente pode pensar sobre a vida e sobre a morte? Que outra vida e que outra morte são desejáveis para este lugar? Entenderam? Entenderam? Não sei se deu uma pane na cabeça de todo mundo. Geralmente a gente fala a vida e a morte. Não, me desculpem, não há a vida e a morte. Eu tenho dito desse exemplo para todo mundo. As minhas lágrimas diante da morte do meu avô não são as lágrimas de uma mulher, uma vez que eu fui celebrar um enterro no São João Batista. Uma pessoa lá tinha morrido. Quando eu subo, ouço um grito assim, falo, coisa estranha. Quando eu olho,
tem uma mulher socando um caixão. Socando um caixão. E aí, quando eu olhei, tinha um rapaz que me conhecia lá dentro, eu falei, o que houve? Ele falou assim, aquele é um garoto de 14 anos, esse aqui é o enterro de um garoto de 14 anos, do Santa Marta, que morreu no tiroteio entre a polícia e o tráfico. E tomou um tiro no rosto, de fuzil, e o tráfico pagou o enterro dele lá. Ele morreu de bala perdida. Perdida não. Ela morreu de fogo cruzado. E a mãe estava socando o caixão. Porque ela queria o filho de volta. Me desculpa, gente. Eu fiz 2 faculdades de teologia só em graduação. Católica e protestante. A gente decorava uma porrada de texto da Bíblia para falar para o outro quando alguém morria. Sabe? Ó morte, onde está teu aguilhão? Aquelas coisas que são tudo clichês. E a gente achava que a morte era igual para todo mundo. Não é, não. A morte do meu avô foi bonita pra caceta. Aquela mulher gritando, ela está querendo trazer o céu para a terra. Ela está dizendo justiça. Ou seja, quando o Rubem Alves diz que o Deus dos enfraquecidos, ele mostra uma outra vida e uma outra morte, é porque aquela mãe adoraria ter as mesmas lágrimas que eu tive diante da morte do meu avô. E ela não teve. Ela teve a cara do filho dela desfigurada com um tiro de fuzil. Me desculpem, não é a mesma morte. Só o cinismo nos faz achar que é a mesma morte. Só o cinismo. Então, quando a gente começar a falar assim, a morte é igual para todo mundo quem? 2/3 da humanidade, abaixo da linha da pobreza, tem as mesmas condições de vida e morte que a gente? Não, gente. Foram essas pessoas que clamaram ao Deus de Israel. Foi nessa cruz que gritou Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34. Qual vida está sendo clamada? Qual morte está sendo desejada? Quando essa mulher, sabe, grita desesperada, socando o caixão que não poderia estar aberto, porque o rosto do filho estava desfigurado. Entende o que eu estou dizendo? É ali que está. É ali que está um outro significado do discurso religioso. Entenderam? Ontem a gente fez uma celebração à noite, que estava o Alcio, né, o monge, o Bruno, que todo mundo aqui conhece, o pastor Bruno, sobre o Dia dos Mortos. A gente celebrou ontem à noite. E foi lindo, o Bruno falou muito bem. E o Alcio pegou um gancho lá numa fala minha no início e falou, olha, isso que a gente fala sobre a morte e tal, tem a ver com a morte que a gente pode considerar natural. Mas a gente não pode achar que toda morte é natural. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Variações sobre a vida e a morte. Qual vida e qual morte? Qual vida e qual morte? Entendeu? A pessoa é vítima de um ataque homofóbico na Avenida Paulista, que nem aquele rapaz que tomou, né, uma lâmpada na cabeça fluorescente há uns 12 anos atrás e saiu desfigurado do rosto para o hospital. Esse cara podia ter morrido. Digamos que ele morresse. Ou como aquela loura, aquela mulher trans que foi jogada, tinha cenas no YouTube, sabe, num carrinho de mão, numa ladeira de terra, por jovens de uma favela no interior de algum estado do Nordeste. E é que a mulher cai de cara no chão e desmaia, e chega no hospital e morre. De que morte a gente está falando? Da morte de alguém que tem plano de saúde? Ou do ex-marido, da moça que trabalha aqui em casa, que está com 3 tumores no pé e deu metástase e não tem mais chance de tratamento? Porque o Hospital da Posse não cadastrou o cara no SUS para que ele pudesse ter um tratamento em alguma unidade de tratamento oncológico. E agora, quando ele voltou, ele voltou quase 6 meses depois, numa consulta, ele já está condenado à morte. Qual morte a gente está falando? O que o Rubem Alves está nos fazendo ver é que o discurso religioso nasce na Bíblia de um povo escravizado. E a primeira morte da Bíblia é Caim que mata Abel.
é morte matada, não é morte morrida. O Deus de Abel não é o Deus de Caim. O Deus do faraó não é o Deus de Moisés. O Deus de Jesus Cristo não é o Deus de Anás e Caifás. E a vida sonhada por Jesus não é a vida sonhada por Anás e Caifás. E a morte sonhada por Jesus não é a morte sonhada por Anás e Caifás. É exatamente isso o sentido do discurso teológico para Rubem Alves. Entenderam? Entenderam? Um corpo trans não é um corpo cisgênero, que é o meu, que é o de vocês. E nas marcas de um corpo trans tem muita violência. Os sonhos daquele corpo não são os meus sonhos. E não quer dizer que eu seja o faraó. Mas quando aquela pessoa trans, exposta à vida de prostituição, aqui na Glória, no Rio de Janeiro, que eu encontro toda semana, e quando a gente conversa, e essa pessoa diz para mim, quase todas elas dizem para mim, vai com Deus, que Deus te abençoe. O Deus daquela bênção não é o Deus de qualquer pastor que abençoa. Entenderam? Ali está uma outra vida, ali está uma outra morte. Era isso. A verdade da heresia é a verdade dos corpos mais fracos. Vamos? Entenderam? Entenderam? É meio porrada, hein? Isso aqui é meio um choque, sabe? É um choque mesmo. Fabricão. Quem quer colocar, discutir, perguntar, falar o que quiser? Quando eu estava pensando aqui quando você estava falando, essa coisa me fixou bastante, porque essa é a experiência da maior parte da população periférica, nas igrejas, né, hoje. E aí eu comecei a pensar na história do pentecostalismo e me veio à mente que o pentecostalismo nos Estados Unidos, ele nasceu entre os negros oprimidos e quando veio para o Brasil, ele já veio por meio das missões brancas, né? É uma outra maneira de se viver a experiência pentecostal. É isso mesmo? É por aí, mas não é só isso, não. Nos Estados Unidos, as igrejas renovadas têm muitas brancas também. Não, também. Sim, Então, aí essa experiência nos Estados Unidos, eu estava lendo um pouquinho da história do William Seymour, né? E logo depois, essa experiência é apropriada pelos brancos, se cria e ele sofre muito, porque ele é atacado pelos brancos. Essa igreja, a experiência pentecostal original, ela é expropriada, né? dos negros, e é claro, ela continua entre os negros, mas essa versão que se espalha pelo mundo, que chega ao Brasil, é uma versão branca, associada a esse discurso que você estava, da teologia branca, né? Ou seja, eles se apropriam daquela experiência fundamental, revestem ela de algo que não era seu sentido original, para servir os seus propósitos, né? E depois se associa à teologia da prosperidade, né? O pentecostalismo não necessariamente tem relação com a teologia da prosperidade. Isso aí que você falou no final é bem certo. Isso mais tarde, é. É um movimento de avivamento, né? Como se chama, o carismaticismo protestante. Eu diria que eu já fui a muitas igrejas pentecostais e já fui expulsa de algumas. Mas não porque eu quis, porque eu não odeio isso. Porque foi uma questão de dinheiro. Na Igreja Universal me mandaram embora 2 vezes. E aí, mas eu já estive uma vez, até me exorcizaram na Assembleia de Deus, no Rio Comprido. E o problema é que eu tenho que voltar para lá porque o demônio não saiu. Então, eu estou preocupada com o fato de que continua em mim, né? Mas eu tive boas relações, assim. Eu já participei de rodas de oração pentecostais e eu não tenho nenhum problema de entrar na onda e tal. A questão é que no Brasil e em parte dos Estados Unidos, o movimento de avivamento, como se diz, ele foi apropriado
pelas categorias, que eu diria assim, nas categorias tradicionais, morais e doutrinárias do protestantismo clássico. Então, é muito fácil você perceber isso. Você tem um moralismo muito grande dentro do pentecostalismo brasileiro e em parte dos Estados Unidos. Então, a questão da homofobia, por exemplo, é uma questão central. Uma questão da transfobia, por exemplo, é uma questão muito central nessas igrejas. É a impossibilidade de entender que a pobreza ela não é uma questão de maldição, ela é uma questão social. Né? Esse vínculo entre bênção, prosperidade e moralidade e Espírito Santo foi uma associação historicamente construída no Brasil e também nos Estados Unidos. Mas eu diria uma coisa importante para a gente entender, é que no Brasil, as missões protestantes do século XIX, elas são majoritariamente escravocratas. Nós até lemos isso no Rubem Alves. Então, grande parte do que a gente entende por evangélicos no Brasil vem de tradições escravocratas. A gente não conheceu o protestantismo do Martin Luther King. A Igreja Batista no Brasil, quando as pessoas falam, eu sou batista, eu não sei nem o que eu faço, se eu lamento ou parabenizo, porque as pessoas não conheceram a Igreja Batista do Martin Luther King. Você pode ir a qualquer igreja batista aí, se você perguntar assim, qual é a relação de vocês com o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos? As pessoas nem sabem que existiu. Mas, cara, era a igreja batista que estava na rua. Então, a gente não tem nem essa aliança. Essa aliança a gente não conheceu. E eu diria mais, nem o presbiterianismo do norte dos Estados Unidos, que defendeu, por exemplo, o direito dos loucos nos hospitais psiquiátricos. A gente conheceu esse dogmatismo, esse moralismo estúpido, né, que estão aí na Mackenzie, nesses lugares, no Ministério da Educação do Brasil agora, e tal. A gente conheceu isso. Então, cara, você está certo. Não, a gente fez... Desculpa, pode falar. Não, vai lá. Não, inclusive, o presbiterianismo no Brasil, ele rompe com o dos Estados Unidos, oficialmente, quando ocorre a ordenação das mulheres na década de 50, acho que 60, ou seja, ele é completamente reacionário, né? É só você ir no Seminário Unido de Nova York, onde o Edson fez o pós-doc dele. Vai lá, veja lá a história daquele seminário para você ver a história do progressismo nos Estados Unidos. É um seminário extremamente progressista. E ao mesmo tempo, você tem Princeton, onde o Rubem Alves fez a tese de doutorado, que é um lugar que era fechado, mas onde o Rubem Alves conseguiu defender uma tese que é extremamente aberta. Então, você pega os lugares presbiterianos e fala, cara, o que isso tem a ver com o que a gente vê hoje no Brasil? Porque Ashbel Green Simonton era um camarada que veio ligado a uma missão escravocrata. Cara, pastores tinham escravos em casa. A gente tem que bater nesse martelo. Pastores tinham. Claro, cara. Confederados. Que fundaram o americano. Na região onde eu estou, aqui no Vale do Ribeira, eles passaram por aqui, foi uma aqui em São Paulo, né? No Vale do Ribeira. Eles passaram por aqui e fundaram uma comunidade, inclusive. Depois foram para a Americana, os confederados. Aí, essa merda. Me desculpa o português, mas é isso. Entende? É o Deus do faraó. É isso, o Rubem Alves não está nem querendo discutir muito. Está dizendo, cara, essa galera venceu. São os vencedores, cara. Estão no Ministério da Educação, no Ministério da Justiça, sabe? Está pleiteando um cargo no STF, com um doutorado que ninguém sabe de onde vem. Já pediram a tese e nunca chega. Entende? É isso aí que tem. É isso que tem para hoje. Enquanto que o Martin Luther King, o último discurso dele foi numa igreja pentecostal, né? Não sei se você conhecia esse detalhe. O último discurso dele antes de ser assassinado... Não sei se você já viu. Eu não sabia, mas não sei se vocês já viram os discursos do Martin Luther King em loco, né? Ele e o público. Tem discurso, tem trechos no YouTube, eu já vi num documentário. Cara, você pega ele falando, as músicas que precedem a fala dele. O Martin Luther King, ele era tão obcecado pela relação entre sociedade e fé, que eu li numa biografia dele maravilhosa, que diz que tinha uma época da vida dele, na 1962 a 64, que ele estudava 10 horas por dia para preparar um sermão. 10 horas por dia. Sabe? Para preparar uma fala de domingo. Uma fala de domingo. O que eu estou querendo dizer, eu não vou mais entrar nisso não, Leandro, senão a gente vai enveredar para um lado aqui que não é bem o do livro, mas é que, cara, sabe, não dá para comparar com isso que a gente tem aqui.
com essa falta de compromisso total com tudo, com essa falta de autocrítica. Sabe, as nossas igrejas são racializadas, sim, e elas trabalham para o faraó, sim. Sim, trabalham para o faraó, sim. A gente não conseguiu romper com o faraó. Não estou falando agora genérico, não estou pensando na ICI, não, lugar nenhum, não. É só você ir aos lugares. É só acontecer o que o Nelson Mariel, que vocês conhecem, pastor metodista, que é professor de teologia, ele era pastor na Baixada Fluminense, ele substituiu um outro pastor, e uma vez ele chegou de ônibus. E ele chegou no dia anterior, ele ia dormir na igreja para ter uma reunião de manhã cedo no domingo. O rapaz abriu a igreja para ele, olhou e falou: cadê o seu carro, pastor? Aí ele falou assim: não, eu estou sem carro. O senhor está sem carro? Ele falou: é. Falou: pastor, isso não vai pegar muito bem, o senhor não vai ter autoridade. Ele falou: autoridade por quê? Todos os pastores que passaram por aqui tinham carros bons. Ele falou: não, mas eu vim de ônibus. Ele falou: pastor, como é que você vai mostrar que Deus tem poder na sua vida? Entende? Porque isso forma a consciência do oprimido, de alguém que ganhou um salário mínimo, que está querendo ver a prosperidade na vida do pastor para dizer: Deus tem... a relação entre poder, dinheiro, sucesso, tá ali. Isso já está tão entranhado na gente, cara. Sabe? Os signos da prosperidade. A questão que a gente está estudando aqui é: que corpos estão falando através dessas afirmações? Sabe? Que vidas estão falando através dessas afirmações? Entendeu? O faraó nos domina de várias formas. Inclusive querendo que o pastor da igreja tenha um Hyundai enquanto eu vou de charrete. Pode ser isso. Mas o faraó está ali. Vamos lá, o que mais? Cris, que bom te ver. Que bom te ver aqui. Alexandre, Fala, Natália. No início, né, você estava comentando de Apocalipse, né, de coisas que fazem parte do imaginário, de alguma forma as pessoas acham que cabe ali, naquele livro, naquele texto, na Bíblia e tudo mais. E aí a gente, enfim, ao longo da aula comentou da questão, né, dos símbolos do candomblé, da Umbanda, né, como eles são, assim, rapidamente repelidos, né, pela igreja. E aí, assim, eu me passo uma dúvida, né, da onde que vem, e aí se tiver muito fora do tema, a gente pode falar depois, da onde que vem essa ideia de que é coisa do demônio, uma entidade é uma manifestação do demônio, é o demônio ali no corpo Ele ouvia a voz do demônio. Era uma ideia que os gregos tinham, que cada um tem uma divindade que interpela cada um a não sair do seu caminho. É assim que os gregos pensavam. Então, a palavra demônio é extremamente positiva na Grécia Antiga. Ela foi criada para dizer isso. Natália, você tem um demônio, que é quase um anjo pessoal, que ele, cada vez que você vai fazer uma merda, ele te expulsa e diz assim: Natália, esse é o teu caminho? Você escolhe. Como é que esse significado tão positivo passou a ter um significado tão negativo? Tem várias maneiras de entender isso. Mas eu posso falar para você o que é mais ou menos uma espécie de consenso teológico. O que nos evangelhos aparece como demoníaco, a figura do demônio, é qualquer coisa que fragmenta a vida humana. Não é pluraliza, porque a gente pode ser plural, porém não fragmentar. Mas fragmenta. Então, quando o demônio fala lá, né, que ele, na verdade, é legião, porque são muitos e não um só, e tem uma relação direta com o problema da fragmentação. E para a tradição judaica, isso é abominável. Vidas fragmentadas são vidas não sagradas, não divinas, que não têm relação com Deus. Legal. A religiosa, não judaico-cristã, começa a ser sinal do demoníaco. Essa é a questão.
Isso vem, sobretudo, por meio dos 4 primeiros séculos da era cristã, chamada período apologético. O cristianismo ele tem que se defender, é uma religião perseguida, e a primeira coisa que ele faz, já no século II, é mostrar que existem divindades nas outras religiões, porém elas não têm o caráter sagrado do Deus de Israel. Então eles criam a ideia de que há uma divindade moralmente má. Então o que eu queria te dizer é a segunda coisa. Só há demônio quando se reconhece que uma divindade tem o caráter moral do mal. Ou seja, o demônio é uma moralização negativa de uma divindade. Então, ao longo da história, você tem que saber quais são os signos, os sinais do Deus que é o bem supremo, e das divindades que são males diversos. Mas agora vem mais uma questão. Vou usar um exemplo histórico. Teresa de Ávila tinha várias experiências que a gente pode falar de místicas, vamos usar assim. Mas a igreja não chamava de dizer que aquilo ali era cristão, não. A igreja suspeitava. Por quê? Porque diziam que também as bruxas tinham aquelas experiências. Então, a questão é saber o seguinte: se aquela divindade que estava atuando nela corroborasse a moral católica e a doutrina católica, era Deus. Se não corroborasse a doutrina e a moral, não era Deus. Então, a Inquisição deu um voto de confiança a Teresa de Ávila e indicou para supervisionar as suas experiências um camarada que vocês já ouviram falar, São Pedro de Alcântara. São Pedro, que era mais velho, era um monge, vivia uma vida solitária. Ele percebeu na vida dela que aquilo não poderia ser demoníaco, por causa das atividades intensas que ela tinha em relação aos pobres, em relação às carmelitas e assim por diante. E aí tem lá uma série de histórias. Mas isso é de chamar atenção. Ou seja, eu posso ter a mesma experiência, sendo que o significado dela, por um lado, pode ser demoníaco, por outro, pode ser de Deus. Mas o que vai dizer se é ou não de Deus é se ela concorda com a moral e concorda com a doutrina. Olha o código. Então tem que ter os óculos do código, moral e doutrinário. Aí você vai falar, ué, agora dá para a gente entender. Os missionários, primeiro católicos e depois protestantes, no século XVIII, na África Negra, se depararam com a cultura iorubá. Eu tenho esses relatos aqui em casa. A gente pode marcar até na próxima vez, eu posso ler parte dos relatos. E você vai ver, Natália, a construção. Porque eles vão pegar as figuras divinas, que são muitas, estão ligadas ao candomblé nosso, Keto Nagô, que a gente chama, né? Ele vai pegar as divindades e vai começar a mostrar, primeiro, que não se adequa à doutrina, mas depois que é imoral. Então, converter uma divindade em demônio significa atribuir a ela um significado moralmente mau. E você vê a construção, é muito louco. Por exemplo, a divindade que foi mais demonizada foi Exu. Sobretudo porque eles viram uma imagem que tem um falo. Exu tem um negócio chamado ogó, que é uma representação de um falo. E alguns Exus têm vários ogós. Então, na hora, eles olharam e viram uma divindade romana. E viram um sátiro grego, que tem um pênis enorme. E disseram que a licenciosidade sexual mostrava que aquilo era demoníaco. Então, sexualidade, pênis, entende? Então, o que eu quero dizer para você, Natália, é que o nosso racismo ele tem legitimação teológica muito forte. Se tocar um atabaque aqui na nossa frente, vem afetos que a gente nem imagina. E se começarem a dançar, é capaz de a gente ter um medo e um ódio desgraçados, mesmo que a gente fale que a gente defende esse povo. Por quê? Porque esse ódio é ancestral. Isso é ancestral. Então, essa construção do demoníaco tem 2 milênios de história só no cristianismo. Entende? Quando fala de cultura negra, então, ai, meu Deus do céu, eu já vi coisas do Arco da Velha. E eu já senti coisas do Arco da Velha, né? Meus estudos começaram porque eu comecei a me enfrentar. Sabe? Comecei a me enfrentar. Por que esse medo? Por que essa suspeita? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu sou filho do vitorioso, não do derrotado. Entende? E aí eu fui trabalhando. Hoje eu tenho uma facilidade enorme, eu me dou muito bem.
Mas a gente tem que se perguntar, a divindade dos afetos, perdão, os nossos afetos não estão vinculados a essas divindades? Estão, por quê? Porque elas nos dominam. Que corpos, vencedores ou derrotados, estão falando nos nossos medos? Entendeu? É isso. A gente tem que fazer uma psicanálise do nosso preconceito religioso. A gente tem que tocar nesses afetos. Senão, nada muda. Né? Nada muda. E é muito bonito, porque a gente gosta do Dalai Lama, mas não de menininha do Gantuá. Né? Dalai Lama. Porra, bom pra caceta, mas não uma menininha, que ajudou gente pra cacete na ditadura. Entendeu? Obrigado. Vai, Cris, você ia falar? Mais alguma coisa? Muita coisa, né? Esse tema abre para muita coisa, muita coisa, muita coisa. Abre para as nossas liturgias, sim, que foi o que o Leandro perguntou. Abre mesmo. Nossas liturgias, sem brincadeira. Como diz o meu ex-orientador de doutorado, né, o Mário de França Miranda, grande teólogo aí, reconhecido mundialmente, né, um jesuíta, ele uma vez escreveu um texto para um bispo da CNBB, dizendo assim: bispo, toda a nossa liturgia está equivocada. Ela é europeia e monárquica. Maravilhoso isso! É europeia e monárquica, bispo. A gente está falando de pobre, mas a liturgia é europeia e monárquica, cara. Vamos rever isso aí. E aí o bispo falou para ele que no encontro lá de liturgia da CNBB, que ele ia ser chamado, e ele disse para mim que nunca foi. Na verdade, pô, é monárquica e europeia, né? E aí, parece que isso é pouco, isso é muita coisa. Vamos lá. Mais alguma coisa? Se não, eu vou pedir para a gente completar esse livro, já começar lá o livro do budista, com o último capítulo, que é muito bonito, que ele vai tocar nesses corpos que sonham. Né? Vocês podem ler, na verdade, os 3 últimos capítulos, se quiserem, mas eu vou tratar, sobretudo, os desejos, os sonhos, as utopias, o reino. Fala isso, de onde surge o reino de Deus? De um corpo derrotado. Jesus na cruz é a derrota, mas é um corpo que sonha. É um corpo que assumiu o sonho dos derrotados. Então, ele vai colocar esse lugar. É ali que a gente tem que estar. Sabe? A gente tem que ser uma igreja na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas no puteiro. Na rua, na favela. É ali. Aquele é o lugar. Isso faz toda a diferença. Ali está o lugar.